Frequentemente a gente vê em seminários, a gente ouve nos púlpitos, a gente dá uma grande ênfase à Bíblia como um livro teológico. E, de fato, a Bíblia é o livro do qual nós extraímos a nossa teologia e tem que ser assim. A ortodoxia cristã, a prática, nossa prática enquanto igreja no mundo, tem que ser extraída realmente dos mandamentos, dos princípios da palavra de Deus. Entretanto, a Bíblia não foi concebida, ela não foi escrita para ser primariamente um livro teológico. A Bíblia é um livro missiológico. Primária e fundamentalmente, a Bíblia é um livro missiológico e não teológico. O que eu estou querendo dizer com isso? Bom, se você for bem honesto comigo, se a gente puder viajar um pouquinho aqui, não fosse a queda do homem, não fosse toda a história que está escrita após a queda do homem, a Bíblia poderia ter simplesmente 2 capítulos, Gênesis 1 e Gênesis 2. Ali nós vemos o propósito final de Deus para a humanidade. Deus criou esse lindo palco que é o planeta Terra, fez tudo direitinho para que as coisas fossem perfeitas, para que então ele nos trouxesse à existência. A partir daí, ele desenvolve um relacionamento perfeito entre ele, Deus, e o homem, entre o homem e a sua mulher, o seu semelhante, e entre o homem e o meio. Com a queda, inicia-se então algo que a gente chama de história da salvação. Em Gênesis capítulo 3, nós vemos então, com a queda do homem, Deus principiando uma história que nós vamos conhecer como a história da salvação ou então a história da missão. É fundamental que a gente entenda isso. A Bíblia não foi escrita para que a gente pudesse ter um manual de princípios e leis básicas e que a gente ficasse discutindo isso em seminários, em pregações, escrevendo livros a respeito. Claro, como eu disse, a Bíblia é, sim, o material bruto para tudo isso. Entretanto, é fundamental que você e eu, como Igreja do Senhor, entendamos claramente que a Bíblia foi escrita para ser um livro missiológico, ou seja, está contando a história da missão de Deus. Portanto, a missão de Deus não se inicia em Mateus. A missão de Deus se inicia em Gênesis, especificamente no capítulo 3, quando nós vemos os versos 8 e 9, Deus fazendo uma pergunta que é fundamental para a nossa compreensão, não somente do caráter missionário de Deus, como também do caráter de todo o restante da história da missão, escrita entre o Gênesis e o Apocalipse. A pergunta que Deus faz a Adão em Gênesis capítulo 3, verso 9, é: onde está você? Essa pergunta pode parecer bastante estranha, uma vez que a gente está falando de um Deus que sabe todas as coisas, mas naquela situação ele pergunta: Adão, onde você está? O que aconteceu ali foi algo terrível. Foi o rompimento definitivo do relacionamento entre Deus e o homem. Deus está dizendo basicamente para Adão: Adão, você não tem ideia das consequências do seu ato. Você não faz ideia de quanta gente vai sofrer, quanta tristeza vai se espalhar por esse mundo perfeito que eu criei. Esse rompimento não é simplesmente como se fosse um papel rasgado. O rompimento é tão doloroso como a separação entre a unha e a carne. Entretanto, Adão, eu ainda te amo e eu vou fazer o que for necessário para que você volte a esse relacionamento que eu criei para termos juntos, perfeito, imaculado pelo pecado. Eu ainda te amo, Adão. Onde está você? Essa pergunta dá início a uma perseguição ferrenha de Deus ao homem. Todo o Antigo Testamento é escrito em função de contar essa história. Deus está chamando agora um homem, Abraão, para poder formar a partir dele um povo. Um povo que tem uma missão específica: trazer o Salvador ao mundo. Trazer a semente da mulher que há de esmagar a cabeça da serpente. Esse povo precisa ser diferente, ele precisa ser completamente distinto de qualquer outro povo. Por isso, a lei, a Torá, tem a única função de orientar Israel a como ser nação sacerdotal, como viver em comunhão com Deus, para que os outros povos pudessem perceber que Israel, a despeito de não adorar os demais deuses da terra, gozava de uma paz, de uma prosperidade, de uma fertilidade que nenhum desses povos tinha. Por meio disso, esses povos seriam atraídos a Israel e conheceriam a razão da prosperidade de Israel para que então se convertessem ao Deus de Israel. A gente ouve muito falar de Deuteronômio capítulo 28. Se você liga a televisão, por exemplo, num sábado de manhã, você vai ver muita gente pregando sobre as bênçãos de Deuteronômio capítulo 28. O problema
é que Deuteronômio 28 não tem simplesmente 14 versículos, tem 68. Do verso 1 ao verso 14, todas as bênçãos de Israel estão ali listadas, caso Israel fosse fiel à aliança. Entretanto, entre o verso 15 e o verso 68, nós vemos todas as maldições que Deus há de derramar sobre Israel, caso Israel quebre a sua aliança. Lembre-se, Deus não escolheu Israel simplesmente como povo escolhido. Israel é o povo escolhido para. O próprio chamado de Israel tem uma função pura e unicamente missiológica, trazer aquele por meio de quem todas as famílias da terra seriam abençoadas. O Antigo Testamento então conta a história da trajetória de Deus andando com Israel, fazendo dele para si mesmo um povo sacerdotal, um povo que refletisse a sua glória e, portanto, revelasse Deus às demais nações. Tudo está em função da missão. Nada, absolutamente nada no Antigo Testamento foi escrito ou está registrado em função simplesmente da eleição de Israel. A própria eleição do povo de Israel, a concepção do Antigo Testamento é puramente missiológica. Por meio da história, Deus vai preparando o povo, preparando o cenário, as profecias vêm, para que então, quando o descendente da mulher viesse, Israel primeiro, reconhecesse que aquele é o Messias prometido, a luz para as nações, a luz para os gentios, e então cresce nesse Cristo, nesse ungido de Deus prometido desde o Antigo Testamento, para que, finalmente, Israel pudesse levar essa mensagem aos demais povos da terra. E é aí que entra a igreja. Perceba, se a Bíblia é um livro missiológico, não teológico, e se tudo está em função da missão, não mais a igreja tem uma missão, mas a missão tem uma igreja. A missão de Deus possui um instrumento chamado igreja, a qual Deus vai utilizar para levar o evangelho a todas as nações. Essa foi a ordem final que Jesus Cristo nos deu. Ele nos chamou como igreja, nos instituiu como igreja e nos deu a seguinte ordem: vão e preguem o evangelho a todas as nações. Façam discípulos, batizem-nos, para que o evangelho seja pregado em todas as nações, até que um fim venha. O que isso quer dizer em termos práticos para você e para mim? Você tem uma só função nessa terra, enquanto o Cristo não vier e o relacionamento com Deus não for restabelecido de maneira perfeita. Você e eu temos que viver em função da razão pela qual a igreja foi estabelecida, em função da razão pela qual a Bíblia foi escrita. A missão de Deus, o anúncio do evangelho a absolutamente todas as nações. Tudo o que Deus confiou à sua igreja precisa ser usado em função do evangelismo, do alcance pelo evangelho de todos os homens, de toda a raça, todas as tribos, todas as línguas e todas as nações. Nós não estamos aqui para nenhuma outra coisa. Nunca se é velho demais para se engajar na missão de Deus, nunca se é jovem demais para se engajar na missão de Deus. Você e eu temos um só chamado: sermos testemunhas e fazer discípulos de todas as nações. Como é que a gente descobre como a gente vai fazer isso? A partir dos nossos dons, Deus constitui a nossa vocação. Todos os nossos dons, todos os nossos talentos, tudo aquilo que Deus nos confiou em termos de recursos humanos, logísticos e financeiros, precisa ser usado no término da grande comissão de todas as nações. Então, eu quero te fazer um convite. Na verdade, eu preciso fazer um alerta. Jesus espera, como Senhor da igreja, que você e eu nos envolvamos e consagremos a nossa vida completamente, integralmente, à missão que Ele mesmo estabeleceu. Que o Evangelho, que as boas novas do Deus que veio atrás de nós, possa chegar aos ouvidos de cada homem na nossa geração. Esse chamado é pessoal e intransferível. Então, por favor, junte-se a nós. Que Deus te abençoe.